Muito bom dia, feliz sábado. Estou muito feliz, como disse o irmão Carlos, porque decidiram estar connosco nesta manhã. É com muita alegria que vemos alguns rostos novos e estão todos muito bem-vindos. O tema desta manhã é um tema de extrema reflexão. Então, eu gostaria de fazer um apelo muito especial a todos para que buscássemos do Senhor, neste momento, muita reverência. Eu preciso que o Espírito Santo me use para falar profundamente e que use cada um de nós para ouvir sem resistir e com o desejo de praticar. Total é o nome, o título da mensagem desta manhã. Existe uma expressão no Espírito de Profecia e na Bíblia que é a medida da plena estatura de Cristo. Bom, o Espírito de Profecia nos diz que Jesus era um homem de estatura média alta, um pouco mais alto e destacado do que as pessoas de média da sua época, mas não tão destacado. E diz que Jesus, enquanto esteve na terra, tinha esse tamanho, mas ao chegar ao céu, Jesus será um pouco mais alto que Adão. Eva estará mais ou menos aqui, considerando Adão, e Jesus será um pouco mais alto que Adão. E diz também uma coisa interessante, que quando ressuscitarmos, cada um vai ressuscitar com o tamanho que tinha como morreu, e no céu vamos crescer todos até ao tamanho de Adão ou de Eva. Significa que vai ser uma cena bonita ver as pessoas antediluvianas com todo aquele tamanho e alguns que depois do pecado estão a ressuscitar já com um tamanho bem menor. Eu tenho um amigo brasileiro que diz que Adão vai olhar para Eva e Eva vai dizer assim: olha meu bem, e falam e tudo, de tão pequeninos que eles vão ser perante Adão e Eva. Mas a medida da plena estatura de Cristo que o Espírito de Profecia está a referir não é a medida física, mas sim a medida espiritual. Nesta terra nós estamos numa natureza, como foi dito na lição, uma natureza pecaminosa. A nossa humanidade está pecaminosa e só depois da glorificação teremos a natureza física perfeita com que tínhamos sido criados. Mas, enquanto estamos aqui, somos chamados a buscar o caráter de Cristo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, o quê? Começou a boa obra, a aperfeiçoará no dia de Jesus Cristo. Certo? O que é que está ali escrito? Até. O que significa até? Antes, durante ou depois? Depois? Até. Começou. Agora. E vai aperfeiçoá-la até. Não no. Se eu disser a alguém assim: olha, vai andando até lá, significa que essa pessoa chegando lá vai entrar ou vai ficar à espera? Ficar à espera. Portanto, o aperfeiçoamento da obra que Deus começou em nós deve acontecer até ao dia de Cristo. O aperfeiçoamento físico vai acontecer no dia de Cristo. Mas eu queria que não nos focássemos neste detalhe. Eu queria que nós lêssemos um texto extremamente importante que nos vai ajudar a entender onde eu quero chegar esta manhã. Volto a dizer, esta é uma mensagem de muita reflexão e concentração. Estamos aqui no meio de, a maior parte, eu creio, adventistas. Nós muitas vezes temos a tendência de medir o nosso adventismo. O Carlos acabou de falar de que a viúva foi a que deu menos, mas perante Deus foi a que deu mais.
O que é que realmente mede o nosso adventismo? Quantidade? Tempo? Às vezes temos muitos anos de adventismo. Nos podemos lembrar dos tempos em que estávamos a aprender as doutrinas da igreja. Alguns se lembram da luta que tiveram para deixar a carne de porco. Outros se lembram da luta que tiveram para aceitar o sábado. Outros se lembram da luta que tiveram para aceitar a modéstia cristã. Da luta que tiveram, enfim, várias doutrinas. Eu queria que entendêssemos o que é que a Bíblia nos quer explicar como adventistas de muita experiência, adventistas profissionais. As pessoas muitas vezes gostam de dizer, olha, aquele senhor, ele é um profissional da área dele. E eu sempre pergunto assim, mas ele é um bom profissional ou um mau profissional? Um profissional é só alguém que faz daquilo a sua profissão. O que me interessa é que seja um bom profissional. Eu posso ter anos de adventismo, ser um profissional do adventismo. O que eu quero que eu me pergunte esta manhã é se eu sou um bom adventista ou apenas um adventista profissional. Um bom profissional. Diz assim, Cantares, ou Cantares de Salomão, Cântico dos Cantos, como quer dizer? 2, 15, 16. Eu pus aqui os dois textos, embora só esteja a citar um deles. Os dois versículos são importantes no contexto. Apanhai-nos as raposas. E ele diz assim, para entendermos o que eu estou a dizer, Salomão especifica. As raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu queria que entendêssemos, porque lemos às vezes isto e é bonito, o livro é poético, mas eu queria que entendêssemos o contexto espiritual. Eu lembro-me que um pastor, uma vez em Portugal, disse a uma irmã, que encontrou essa irmã a ler Cantares de Salomão, e disse, o que é que a irmã está a fazer? Este não é um livro para ser lido, isso é um livro erótico. E é verdade que os judeus, só a partir de certa idade, é que as crianças liam aquele livro, porque o livro fala em seios, fala da intimidade sexual do casal. Só que muitas pessoas nunca captaram que o livro fala na realidade da intimidade da esposa de Cristo com Cristo. O noivo está a dizer à noiva para que as vinhas que estão em flor, o que é que vem depois da flor? O fruto. Para que elas possam dar fruto, por favor, segurem as raposinhas. Eu queria que entendêssemos o que é que ele está a dizer. Quando se fazia uma vinha, e vemos isso na Bíblia, que diz assim, eu plantei a vinha, cerquei e criei um valado à sua volta. Esse valado, essa cerca é a lei de Deus para a nossa proteção. E o agricultor prepara a vinha e cerca e protege. Punha-se uma cerca à volta da vinha, para os animais não entrarem e comerem as uvas. As raposas não conseguiam entrar, mas havia um problema. As raposinhas pequeninas passavam nos buracos da cerca e entravam e comiam as uvas e davam cabo da vinha. Então, não adiantava nada ter uma cerca grande que não deixava entrar as raposas grandes e os animais grandes e não tapar os buraquinhos e não caçar as raposinhas, porque elas danificavam a vinha na mesma. Se não se apanharem as raposinhas, as vinhas que estão em flor nunca chegam a dar fruto, ou seja, o casamento nunca mais vai acontecer. A noiva não vai estar pronta para o noivo. O que é que são estas raposinhas? Pois já eu queria que nós víssemos que há uma coisa interessante. Quem é que é capaz de fazer mal a um bichinho destes? As raposinhas são pequenas, parecem fofas e inofensivas, dá vontade de... Oh, estas raposinhas! Só que elas são terríveis e não permitem que a vinha dê fruto. Espiritualmente sabemos que o fruto, pelos seus frutos conhecereis, o fruto do Espírito é aquilo que todo cristão deve buscar. E podemos ter um valado à nossa volta, podemos ter uma cerca à nossa volta, a cerca da proteção da lei de Deus, para não entrarem os lobos devoradores, para não entrarem as aves que vão roubar a semente. Estou a juntar as várias parábolas que a Bíblia nos apresenta. Mas se não vigiarmos as raposinhas, elas vão entrar, dar cabo da vinha e a flor nunca vai dar fruto. Não vamos dar os frutos. Porquê que as raposinhas são fofinhas?
Porque as raposinhas espirituais são coisas pequeninas das quais nós gostamos. E é difícil fazer mal a essas coisas. É difícil barrá-las para não entrarem na vinha. E às vezes o nosso desejo é abraçar essas coisas e agarramos-nos a elas. Quais são essas coisas na sua vida? Você saberá. Eu queria que lêssemos o comentário do que diz o Espírito de Profecia, da Review and Herald, 29 de dezembro de 1910. Este ano foram feitas profecias muito importantes quanto ao tempo do fim, da parte de Ellen White, entre 1900 e 1910. São as raposinhas que destroem a vinha. Ouçam com atenção. As pequeninas negligências, as pequeninas deficiências, as desonestidades pequeninas, os pequeninos desvios do princípio, é o que cega a mente e a separa de Deus. Não é o comer a carne de porco que foi deixado para trás. Não é o sábado que é o dia do Senhor. São aquelas pequeninas coisinhas que eu quero fazer no sábado. São aquelas pequeninas condescendências no meu apetite que eu sei que são contra a mensagem de saúde. Esses são os inimigos que acabam com a minha vinha e fazem que não chegue a ser flor. Sabem porquê? Porque esses são os que eu digo assim, não é por causa de agora uma pequenina intemperança aqui que vai fazer um problema. Não é porque eu não estou a fazer nada de mal, sem nenhuma coisa, um pecado grande. Estas são as perigosas. São as pequeninas coisas da vida que desenvolvem o espírito e determinam o caráter. Não estamos a perceber que exatamente aquilo que parece sem importância é o que está a destruir a vinha. Estamos a ver as outras raposonas todas lá fora, parece que a vinha está protegida, não está a entrar na nossa vinha. E não estamos a ver as raposinhas que estamos a deixar de destruírem tudo. E eu vou-vos dizer uma coisa, uma raposa madura, adulta, ela ainda sabe o que buscar e o que comer. Uma raposinha pequenina, ela chafurda por todo lado, ela não tem noção. O princípio que Jesus nos deu quando disse quem é fiel no pouco, é fiel no muito, quando diz, faz esta comparação do pouco e do muito, é o mesmo princípio da gota d'água. Nós podemos olhar para uma torneira e dizer assim, olha, essa uma gotinha que está ali, aquilo precisa realmente ser arranjado, quando eu tiver tempo eu já vou consertar. Parece que não é grave, até chegar a conta da luz e a conta da água. E quando vamos ver, digo da luz e da água, porque depende, algumas usam bomba para puxar, quando chega a conta nós vamos ver o tamanho do gasto, que foi uma coisa que parecia pequena. E eu queria que entendêssemos o seguinte, se nós olharmos com atenção, o oceano é composto de milhares e milhares de pequenas gotinhas de água. E foi aquele gotejar pequenino, toda a noite, que encheu e inundou a casa ali. E com um gotejar pequenino, imagina uma família que vai de férias e ela não se apercebe que deixou uma torneira que está um pouco aberta. O que vai acontecer, provavelmente antes mesmo dela voltar para casa, ela vai ser informada de que a casa está inundada, vai ter uma catástrofe em casa. Mas se não for informada, quando voltar ela vai encontrar uma calamidade. E parecia uma coisa simples, pequena, sem importância. Mas eu queria que nós prestássemos atenção a outro detalhe. Não adianta, ao encontrar uma inundação em casa, não adianta pegar na esfregona e ficar a limpar a água e não desligar a fonte de onde vem isso. Às vezes nós estamos cansados de tentar resolver determinados problemas na nossa vida. Tantas vezes que eu já falhei neste problema, tantas vezes que eu já falhei neste pecado. Quando é que isto vai parar? E continuo a tentar com o mote, com a esfregona, limpar, mas nunca vou à fonte de onde está a sair esta água. Nunca vou resolver onde vem realmente o problema. É um trabalho inútil, é um trabalho cansativo. Por um momento eu vejo o chão limpo, seco, e daí a pouco, quando volto, já está totalmente inundado outra vez. Eu tenho decididamente que descobrir de onde está a vir essa água e fechar o problema. Há várias formas de ver esta noção do pequeno e do grande, dos detalhes. Se vocês olharem para um relógio analógico, vocês vão reparar no seguinte: poderíamos ficar aqui
fixamente a olhar para o relógio. Fixamente. Poderíamos ficar dias inteiros, o dia todo. Nós vamos notar claramente o ponteiro dos segundos a avançar, segundo a segundo. Vamos notar mais ou menos o ponteiro dos minutos a avançar. Mas ainda que fiquemos a olhar fixamente, nós não notamos o ponteiro das horas a avançar. Só vamos notar quando já estiver na hora seguinte ou dali a 2 horas. São assim as coisas na nossa vida. Nós notamos as coisas que se movem depressa, as coisas que acontecem depressa na nossa vida. Nós notamos as coisas do dia a dia, mas não nos estamos a perceber de que elas estão a construir quem eu sou, qual é o meu caráter, quais são as minhas vitórias espirituais e onde eu estou a chegar. A mesma coisa acontece com o dinheiro. O meu filho, Joel, ele tem o dom de encontrar dinheiro. A qualquer lado onde vamos, olha um penny. No outro dia ele disse-me: pai, sabes quantos dólares eu tenho? E ele disse o valor, não me lembro. Eu disse: mas como é que tens esse dinheiro? Penny. E ele está a juntar algum dinheiro. Às vezes nós não nos apercebemos, mas é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Isto pode fazer uma grande pilha de capital. E com o passar do tempo, esses minutos gastos, esses minutos empregos de forma errada, essas pequenas condescendências constantes passam de segundos a minutos e de minutos a horas. E a nossa vida pode ser todo um gasto de investimento para um lugar que não é realmente o que queremos e nunca chega a dar fruto. Tente encher um recipiente que está furado e que está sempre a vazar. Nós temos a parábola das virgens. As virgens aparecem com lâmpadas e essas lâmpadas têm óleo ou azeite e esse azeite faz brilhar a luz. Alguns de nós olham para a sua lamparina e dizem: porquê é que eu não consigo brilhar esta luz? Porquê é que eu tento e faço e estou tentando limpar o chão e nunca fica seco? E não se estão a perceber de que a sua lâmpada tem furos e de que o azeite que Deus está derramando na sua vida está a vazar. Isso seria o tema para toda uma outra mensagem. Às vezes, eu vou falar um pouco para os jovens hoje, às vezes o jovem está a lutar para não se envolver na intimidade antes do tempo. E ele vem para a igreja e ouve e sabe que aquele é o ideal e vai, no seu relacionamento ele tenta e esforça-se e não consegue. E ele fica frustrado e chega a pensar que já pecou contra o Espírito Santo, porque tantas vezes que eu já fiz isto e já pedi perdão ao Senhor e nunca consigo. E ele não entende porquê. Eu sei que é isto e é isto que eu quero, mas há uma coisa que me puxa. E ele não se apercebe que a sua lâmpada tem pequenos furinhos. É uma música sensual da sua banda preferida, é um filmezinho que tem umas cenas de nada ali, é uma conversazinha aqui, vão fazendo furinhos, raposinhas pequeninas. Ele vê a lâmpada está bem. Eu estou na igreja, eu estou ativo, eu me envolvo, eu vou à reunião do Vespers dos jovens. Mas porquê? E quando a gente diz assim: cuidado com esse filme, lá vem esses fanáticos. Cuidado com essa música, lá vem este pessoal. Porque parecem raposas tão pequenas, tão insignificantes, que parece que nunca vão ter um efeito sobre ele. E quando ele vê se juntar várias destas coisas, são os pequenos pecados que entravam o nosso crescimento e avanço espiritual. Eu quero explicar a palavra pecados. Eu não estou a falar de atos apenas. Eu não estou a falar do momento em que eu faço uma ação pecaminosa. Eu estou a falar da condição pecaminosa que me levou àquela ação. Vou explicar. Eu muitas vezes passo a vida a limpar a água que está no chão, sem limpar a fonte. Eu vou ao Senhor e confesso: Senhor, eu menti. Mas eu não estou a confessar ao Senhor: Senhor, na minha essência, eu gosto de mentir e sou mentiroso. Isto é o que eu preciso resolver. Quando eu resolver e entregar e render a minha essência mentirosa ao Senhor, eu não vou mais produzir atos de mentira, mas eu só estou
confessar os meus atos de mentira, a minha essência está lá a produzir a mesma soltura de água o tempo todo. Eu venho ao Senhor e confesso: Senhor, olha, nós tentámos outra vez, não conseguimos, envolvemos-nos outra vez aqui no que não devíamos fazer. E estou sempre a confessar estes mesmos atos ao Senhor, mas eu nunca rendi realmente e confessei realmente ao Senhor a sensualidade que há em mim, o prazer que há de contemplar estas coisas. E a minha engrenagem cristã não avança porque eu desprezo o pequeno grãozinho que está aqui. Não é isto que vai fazer, não é isto que faz a minha vida espiritual não avançar, por favor, irmão. É uma coisinha ali. E são exatamente estas pequenas coisas. Se eu puser aqui uma pedrinha, um grão de areia, esta engrenagem não avançará mais. Fica travada. E algumas são piores, porque elas não travam imediatamente a engrenagem. Vão criando uma ferrugem. A ferrugem não nasce da noite para o dia, mas se não for tratada quando começa a nascer, ela alastra-se e chega a um ponto que eu não posso mais utilizar esse utensílio. A nossa vida espiritual não avança. Está entravada. Porque nós desprezamos as pequenas raposinhas que parecem insignificantes. Cada um saberá na sua vida quais são estas raposinhas, mas eu queria que refletíssemos. Eu queria que refletíssemos com algo muito sério. Algumas pessoas precisam dizer isso. Não, isso não é problema, porque eu aceitei a Cristo e então logo automaticamente Cristo me justifica e eu estou salvo. Eu queria que entendêssemos seriamente o que estamos a dizer. Muitos perderão a salvação por pequenos detalhes. Assim, irmão, o que é isso? Quer dizer, agora a pessoa deixou isto, deixou aquilo, e agora por causa de uma coisinha de nada é isto que não vai para o céu. Alguns dizem assim, comer carne ou não comer carne não salva. Alguns dizem assim, não é uma música aqui, um filme ali que vai ser o problema. Eu sei que aquilo não é bom, eu ignoro. O que essas pessoas ignoram é que Lúcifer é pacientíssimo. Ele é capaz de esperar anos até conseguir que eu caia de vez numa coisa. Ele diz que foi tolerado por Deus por muitos anos no céu. Quando falamos em anos de céu, pode ser 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, 20.000 anos. Ele pacientemente foi trabalhando a desconfiança dos anjos à sua volta e minando até acabar com o céu. E nós, seres caídos, achamos-nos mais espertos do que os anjos que estavam lá, que foram enganados. Muitos perderão a salvação por pequenos detalhes. Eu vou explicar porquê. Acompanhem, por favor, porque todos nós conhecemos essas doutrinas, somos adventistas profissionais. Grandes pecados são bem notados. Pequenos pecados são facilmente desculpados. Logo, não confessados. Se não são confessados, não são perdoados. Se não são perdoados, não são abandonados e não são justificados. Provavelmente a maior parte de nós está justificada quando a não comer a carne de porco. Não é um pecado problema. Mas quanto a alguns defeitos que guardamos e que às vezes até dizemos a nós mesmos que não é problema, que não é defeito, que não vai ajudar em nenhum problema, é por isso que vamos perder, porque nós não os confessamos a ponto de ser justificados. Eu não posso ser salvo pelos meus atos. Eu tenho que ser justificado, porque pelos meus atos eu estou perdido. Se eu não reconhecer que tenho este problema, esta pequena raposinha, eu não vou confessar isso e eu não vou justificar isso. E não estou a falar só dos atos, estou a falar da condição pecaminosa. Eu queria que entendêssemos bem, vou repetir. Nós normalmente notamos bem esses grandes pecados. As raposas que estão lá fora são bem vistas, claro. Mas os pequenos pecados, não só às vezes não notamos, como quando notamos sempre damos desculpas. Sempre são, olha, não é isto, é uma coisinha, é uma vez por outra, foi só uma vez, é só este fim de semana. É só metade. Logo, como os desculpamos, se nós justificamos o nosso pecado, ele não chega a ser justificado. Nós não o confessamos. Vamos ver o que é que isto significa. Não somos perdoados e não somos justificados. E por causa dessa raposinha, toda a vinha não chega a dar fruto. Sem total confissão, não há total justificação. Eu posso confessar
99% dos meus pecados, se eu guardar inconfessado um pecadinho, não estou totalmente justificado. E ninguém pode entrar no céu sem estar totalmente justificado. O pior, meus amigos, é que às vezes vivemos numa comunidade adventista, onde eu saio de casa e vejo que toda a gente comete pecados até piores do que o meu. Então o meu não é grave, pois está toda a gente com vários níveis de não justificação. Porque a questão não é a quantidade de justificação que eu tenho e que o outro tem. A questão é se eu estou totalmente justificado ou não. E outra coisa muito séria, eu não consigo progredir em santificação porque eu só posso ser santificado se estou plenamente justificado. O processo é cumulativo. Sem total confissão, não há total justificação. Sem total justificação, não há salvação. Eu não sei se estamos a entender a mensagem séria. Alguns poderão estar a pensar, e o diabo poderá estar a dizer nesta manhã ao seu ouvido: cuidado, parece-me que este indivíduo é legalista. Repare que eu estou a falar de justificação pela fé. Se eu não tenho fé suficiente para acreditar que Deus me vai ajudar a vencer esta raposinha, se eu não tenho fé suficiente para ver a grandeza de Cristo e reconhecer a pequenez e a mesquinhez do meu pecado, se eu acho que é uma coisinha de nada, um detalhinho aqui, uma situação ali, isso é o que o diabo faz com a nossa vida espiritual. Quando vemos aqui um probleminha, isto não é nada. Depois eles mostram outro probleminha ali, isto não é nada. Isto é só um detalhe. Mas se juntarmos todos estes probleminhas que há na nossa vida, nós vamos ver que temos uma fonte a jorrar de água perdida ali. Sem total confissão não há justificação total. E sem total justificação não há salvação. A pergunta que se coloca aqui, que eu queria que entendêssemos, é: como saber se o meu pecado está totalmente confessado? Eu posso pensar, não, eu confesso os meus pecados. Alguns confessam pecado por atacado. Ajoelha-se e diz: Senhor, perdoa todos os pecados. Já está. Eu vou explicar uma coisa. A confissão de pecado não existe por causa do Senhor. Ele não precisa de sentir que nos estamos a humilhar para lhe dizer que fizemos mal e que o ofendemos. Não é para ele sentir: ok, agora sim, já me pediste desculpas. A confissão de pecado existe porque eu tenho um coração que não consegue reconhecer o seu pecado. E eu preciso chegar ao Senhor para eu poder ver o meu pecado. O que é que disse a Bíblia? Sonda, meu Deus. Uma sonda é uma coisa que tem que penetrar. A espada, a Bíblia é como uma espada de 2 gumes que penetra até a medula. Sonda, meu Deus, porque não há nada mais enganoso do que o coração humano. E eu penso que está tudo bem e não estou a ver que eu tenho este problema. Eu vejo este problema, mas estou a diminuir a importância deste problema. Como saber se o meu pecado está totalmente confessado? Temos que ir pela Bíblia, eu não quero ir com teorias. Se dissermos que não temos pecado, se ignoramos, se desculpamos, se dizemos que isso não é um pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Diz 1 João 1:8, e agora lemos o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, é o que estamos a tentar saber, como saber se o meu pecado está confessado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de muita da injustiça, certo? O que é que diz lá? De toda a injustiça. Toda a injustiça. Mas eu conheço muita gente que diz: não, mas nós guardamos a maior parte da lei, nós fazemos a maior parte das coisas boas. Não é que tenhamos que ser tudo, não há ninguém perfeito. Isso não está aqui. Reparem, eu quero que entendamos bem este texto. Se dissermos que não temos pecado, se justificamos o nosso pecado, se minimizamos o nosso pecado, se dizemos que isso não é um problema, eu não tenho esse defeito, enganamos-nos a nós mesmos e não há em nós verdade. Quem é a verdade é Cristo. Cristo não está em nós. Mas agora eu quero que prestemos atenção à segunda parte. A forma como sabemos que o nosso pecado está confessado é que Ele está perdoado e estamos purificados de toda a injustiça. Primeiramente em relação a esse pecado e depois pecado após pecado, progredindo em relação à estatura de Cristo. Se é uma
partícula importante aqui. Se não confessarmos, vamos pôr isto na negativa, se não confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para não nos perdoar os pecados e não vamos ser purificados de toda a injustiça. A resposta está aqui e a segunda pergunta que eu tenho de fazer a mim mesmo é: será que existe na minha vida algum pecado que não está confessado? Sem eu me aperceber, porque eu estou a dizer que não há em mim pecado, porque eu não tenho esse problema. Olha, pecados, aqui está a chave de saber se o meu pecado está confessado ou não. Pecados totalmente confessados são totalmente abandonados. Quer ver? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A sua vida espiritual é como uma corrida de ratos. Mas o que confessa e continua a tentar, alcançará misericórdia. O que confessa é quê? E deixa. Mas irmão, pastor, espere lá. E se você está a entrar num campo um bocadinho subjetivo, eu tenho tentado. Tentado o quê? Limpar a água ou fechar a torneira que está a gotejar? Tem confessado os seus atos ou a fonte do coração que ainda está orgulhoso para reconhecer realmente a necessidade de ser resolvido o problema? O que encobre as suas transgressões. Davi encobriu durante um tempo o seu pecado e não prosperou. Mas ele tinha uma característica. Quando entrou Natã e lhe disse: olha, tu tens este pecado, ele se derramou totalmente perante o Senhor, se humilhou totalmente perante o Senhor. Muitos dos nossos pecados não estão a ser ultrapassados porque não temos tempo para estar com Deus e realmente tomarmos consciência da nossa condição. A nossa oração de manhã é muito à pressa para ir para o trabalho, para ir para a escola. Será que eu estou a encobrir, a desculpar, a não reconhecer problemas que precisam de ser resolvidos? Problemas que são pequeninos, parecem insignificantes, são raposinhas. O que confessa e deixa encontra paz, encontra misericórdia e vence esse pecado. Eu quero que entendamos o que é a verdadeira confissão. Se eu não passar tempo a meditar no caráter de Cristo, nas suas atividades, na sua forma de estar, se eu não passar tempo a refletir sobre o que eu fiz, só que eu saio de manhã à pressa, não tenho tempo para refletir no que eu fiz. O dia nem me lembro, chega a meio do dia, já me esqueci que fiz uma curta meditação. Chego à noite cansado, não, quem é que tem tempo para rever o seu dia? Impossível, assim vai cristalizando o meu coração. Está tudo bem, são pequeninas coisas para resolver. Estamos a tentar, temos tentado, vamos conseguindo. E eu não vejo a gravidade dessas pequeninas coisas. O que é verdadeira confissão? Eu queria que entendêssemos aqui algo. E isto talvez vá dar a resposta para aqueles que são adventistas de muito tempo, tentando e sem conseguir. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui com um sermão para vos dar na cabeça. Eu estou aqui com um sermão porque eu acho que ele nos pode ajudar. Eu acho que todos viemos aqui esta manhã porque queremos buscar as coisas espirituais. Mas existem algumas raposinhas que querem atrapalhar a nossa busca e que nos fazem sentir que não queremos avançar. Olhem só o que eu quero dizer aqui. O que é verdadeira confissão. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Eu queria que entendêssemos o que é o homem natural e o que é o homem espiritual. Indivíduo significa aquele que não se pode dividir. Ele é composto por estas três partes: a parte física, mental e espiritual. O que a Bíblia chama de homem natural e homem carnal ou homem espiritual se refere a isso. As paixões da carne são as coisas que vêm até mim pelo desejo físico, pelo desejo do prazer. Reparem que o diabo sempre começa por aí. Ele começou com a Eva, mostrando quão belo era o fruto. Ele começou com Daniel, pondo um banquete para ele comer. Ele começou com Jesus, dizendo: estás com fome, transforma as pedras em pão. O homem natural, ele não é uma pessoa carnal. Ele é às vezes uma pessoa equilibrada, mas é um intelectual, é uma pessoa que conhece.
e sabe e fala, não está dominado pelas paixões da carne, ele não está viciado em drogas, dominado por isso, ele não está viciado em álcool, ele não está viciado em cigarro, ele não está viciado em sexo. Só que ele intelectualiza tudo. Ele vê as coisas segundo a sua lógica. O Espírito Santo existe, mas eu não vejo assim, isto parece até uma coisa antiquada. Agora, o quê? Que todas as pessoas têm direito de escolher o que elas gostam. Então, façam a sua orientação sexual. Estas são todas coisas do homem natural. Ele não está totalmente dominado, mas ele caminha para lá. O homem espiritual, ele tem um discernimento de coisas que não se vêem. Não basta eu ser uma pessoa de igreja. Se eu sou uma pessoa natural apenas. Todos somos homens naturais. O homem natural é aquele que nasceu. Se ele decair mais ainda, vai se tornar carnal. Se ele progredir e converter-se, vai ser o homem espiritual. Mas eu queria mostrar-vos o grande perigo que existe com as pessoas que frequentam a igreja e que pensam que está tudo bem. É que estas são as 3 dimensões que se projetam na dimensão social. Mas, se nós repararmos bem, elas estão acompanhadas por mais 2. Uma é a dimensão emocional. O nosso lado emocional, ele interage com o nosso lado físico e com o nosso lado mental. Quando eu me machuco, quando estou doente, isso me afeta mentalmente. Quando eu tenho um sentimento ferido, eu às vezes até emagreço, perco peso, fico abatido. A parte emocional e a parte física interagem. Só que existe um outro perigo. A parte mental e a parte espiritual também têm uma interação. E muitas vezes o homem moral pensa que é espiritual. Se vocês forem aí fora, todas as pessoas têm um conceito moral. E às vezes elas pensam que isso é religião. Elas sabem que é errado mentir, elas sabem que é errado roubar, mas nenhuma delas se verga com as pequeninas mentiras do seu dia-a-dia, que não acha problema nenhum, porque racionaliza como um homem natural, mental, a sua moral. O seu código moral é o seu próprio pensamento e raciocínio. O homem espiritual, ele rejeita o seu próprio pensamento e raciocínio, e o seu código moral é o que Deus diz. Ele reconhece que ele não tem capacidade para discernir e que o seu coração o engana, e Deus é o seu parâmetro. Então, eu acho que isto não tem problema nenhum. Ignoro o que eu acho porque Deus diz que tem. Eu não percebo porque é que tem, mas eu percebo as coisas espiritualmente. E muitas das vezes passamos anos na igreja e nós somos o nosso próprio código moral. Quando nós somos o nosso próprio código moral, não somos pessoas espirituais e temos um Deus diante de Deus. Quero perguntar seriamente esta manhã: será que este é o meu problema? Será que eu meço as coisas que se passam segundo o que eu acho certo ou errado? Será que eu meço os meus problemas de vida segundo o meu código de certo ou errado? Mas às vezes acontece que eu vou moralmente confessar ao Senhor. Eu chego ao Senhor e digo assim: Senhor, desculpa, eu mais uma vez menti, não devia ter mentido. Reparem, isto não é espiritual. Eu tenho compreensão intelectual de uma questão moral, de que é moralmente errado mentir, mas eu não tenho compreensão espiritual de que aquela mentirinha que eu disse foi o que pôs Cristo na cruz. Eu não me derramo, eu não tenho nojo desse pecado e nunca o abandono. Para eu poder abandoná-lo, eu tenho que me debruçar, passar tempo aos pés de Deus e Deus impressionar o meu coração, a espada penetrar e eu sinto, isto realmente é mau. Porque eu vejo com os meus olhos naturais e parece que não é muito mau. Eu confesso moralmente o meu ato, mas não compreendo, nem confesso, nem arrependo espiritualmente a minha condição. Vou repetir. Eu confesso moralmente o meu ato, mas não compreendo, não interiorizo espiritualmente a minha condição. Reparem, eu agora estou pregando. Vocês estão a ouvir. Eu creio que o Espírito Santo nos está a usar. E creio que está também a querer usar cada um de nós aqui. Só que isso, o compreender que algo está mal, isso não vai mudar nada. Porque é assim, olha, Deus me mostra a mensagem, eu escuto essa mensagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer que essa é a minha situação. E as pessoas dizem, pronto, já reconhecia isso. Isso não é arrependimento. Arrependimento é um dom de Deus. Eu agora, reconhecendo o meu pecado,
tenho que confessá-lo e pedir que Deus me faça sentir nojo dele, que Deus me faça não querer fazê-lo mais, que Deus me dê compreensão espiritual. Então eu recebo o dom do arrependimento que traz poder para a mudança. O motivo por que nós não mudamos é porque paramos num destes passos. Ou quando Deus me dá a mensagem, eu resisto e digo, isto não é um problema, isto é um pecadinho. Então não há confissão nem reconhecimento do pecado. Ou às vezes reconheço intelectualmente e apenas relato a Deus o problema. Senhor, desculpa lá, eu fiz isto. Mas não me esparramo perante o Senhor, não me derramo perante o Senhor, não me quebro perante a rocha, para que eu receba o dom que vai me dar poder para mudar. Amigos, quantos anos temos do mesmo? Porquê? O que é que está errado? As raposinhas. Eu queria que entendêssemos isto. Deus explicou tudo no santuário. E desta manhã o irmão Joaquim falou sobre isso. O povo de Israel tinha aqui uma história. E nós vemos que linda história. Mas não vemos que a história deles estava no santuário e que está o tipo da nossa história para nós entendermos. Repara, eles mataram o cordeiro, passaram o sangue na porta, passaram o mar vermelho, entraram no deserto da santificação, eram acompanhados por uma nuvem de fogo, uma coluna, e receberam maná. E foram ao Monte Sinai e receberam a lei. E depois Deus diz assim, agora estou a dar-vos a lei em tábuas, mas o que eu quero é que a lei esteja nos vossos corações. E aqui está resumido o nosso problema e a nossa solução. Se virmos aqui, temos a parte física, a parte mental e a parte espiritual representadas. E temos aqui o trajeto que nós precisamos de fazer. E todos nós já ouvimos falar nestes termos, e eu queria que entendêssemos um pouco mais a fundo aqui. Todos nós já ouvimos dizer que é justificação, santificação e glorificação. Os três compartimentos. Justificação, santificação e glorificação. Mas eu queria que entendêssemos o nosso trajeto como Israel espiritual e onde poderemos estar a falhar. E o que poderá estar a trazer as tais raposinhas. Olha, eu converti-me. Este foi o dia em que eu aceitei a mensagem. Eu decidi batizar-me. Então eu passei do altar do sacrifício para a pia. Eu decidi começar uma vida santificada com Cristo. Uma vida de oração, uma vida de reflexão na Palavra de Deus e uma vida de estudo da Palavra de Deus, que me leva a testemunhar do que Deus tem feito na minha vida. Muitos ficam logo por aqui. Eu quero que entendamos. A sua oração, a sua reflexão e o seu estudo estão atrapalhados. Sabem porquê? O povo de Israel, quando entrou no deserto, ouçam por favor com muita atenção. Reparem, assim que entraram no deserto, alguns começaram a reclamar que receberam o maná. E o que é que aconteceu com esses? Deus lhes mandou codornizes, comeram até sair pelo nariz e morreram no deserto. A primeira coisa que Deus deu à sua igreja, assim que recebeu a mensagem do terceiro anjo, logo a seguir, foi a mensagem de saúde. Alguns continuam a resistir a estas raposinhas. A sua mente nunca se abrirá. Dizem, quem me dera estar no tempo que eu estava no Egito, que não tinha preocupação com o que tinha que comer. Quando me sentava e comia das panelas de carne do que queria. Agora na igreja não posso comer isto, não posso comer aquilo. Essas pessoas, se não mudarem, vão morrer no deserto. O deserto é o período de santificação entre ser liberto do Egito e chegar à terra prometida. Nós fomos libertos da vida em que estávamos escravos do pecado, escravos das paixões carnais, e o Senhor quer nos levar para outra condição. Se nós resistirmos às pequenas coisas que Ele nos dá, que nos dão força, vamos morrer no deserto. Muitos caíram porque não quiseram o pão que desceu do céu. Preferiram gastar tempo com Facebook, preferiram gastar tempo com Twitter, com Instagram, com selfies. É realmente o que isso é. O diabo sempre encontra outras formas bonitas, marketizadas de dizer as coisas. iPhone, iPad, sempre foi o problema do diabo desde o princípio. E o sonho do diabo neste momento é, se eu conseguir pôr um device de distração na mão de cada um o tempo todo, essas pessoas nunca vão ser penetradas
Porque estas pequenas raposinhas ninguém vai achar que tem problema nenhum. Se algum pregador for tonto o suficiente para pregar sobre isto, alguém vai dizer: este homem é um fanático e doido, e vão todas contentes, sempre a ser alimentados, a contemplar aquilo que ele quer. Não podem ter tempo para nada nem parar. Há sempre mais um tweet, há sempre mais uma mensagem, mais um post. Olha o que é que aquela fez. Raposinhas, tombar no deserto. Testemunho nem acontece, porque eu não me alimento, eu não oro. É possível estar na igreja, ser até ativo e participativo e não estar com Deus, e não estar convertido, e não passar por uma experiência. Às vezes saímos, fomos convertidos, saímos do Egito, mas estamos a fraquejar no deserto. Eu tenho que avançar para a conclusão. E o objetivo desta caminhada no deserto é a lei de Deus nos nossos corações. É Cristo em mim. Olha, justificação: eu estou escondido em Cristo. Santificação: Cristo está em mim. Logo, eu e Cristo somos um. Eu vivo para Cristo. Onde na nossa trajetória no deserto estamos a falhar? O caráter é o objetivo. E muitos hoje nos têm dito que não precisamos preocupar-nos com isso, que não precisamos porque Deus nos justificou. Ora, seria verdade até certo ponto, mas qualquer pessoa verdadeiramente justificada, o desejo do seu coração é ser santificada, porque justificação significa que eu vi realmente quão mau é o meu pecado, eu realmente o confessei, eu desejo a mais que tudo não ser mais assim. Quando eu apenas compreendi que este pecado é errado, porque Deus disse, fui lá e confessei rapidamente, mas o meu desejo é continuar a permanecer nestas panelas de carne, ou seja qual for a minha paixão carnal, eu não estou realmente justificado, porque eu não estou realmente arrependido. Hoje em dia o diabo foi tão astuto que ele conseguiu fazer com que as mensagens evangelísticas não mais chocassem as pessoas, porque as pessoas, se ficarem chocadas, vão rejeitar. Ora, a conversão acontece por contraste. É quando eu vejo quão mau eu sou perante aquilo. Se eu não quero reconhecer, eu não me converti. Agora, quando eu tiro aquilo que me leva a reconhecer, para eu poder aceitar, igualmente eu não me converti. E estamos cheios de cristãos numéricos, mas que na realidade nunca se converteram. E quem não está realmente convertido, quem não é realmente de Israel, quem é egípcio ou tomado pelo Egito e não quer, apenas vem porque quer ir para a terra prometida, mas não quer realmente o deserto da santificação, são pessoas infelizes. Elas precisam de passar pela verdadeira conversão. Eu queria que entendêssemos o que diz aqui este texto bíblico, porque este texto bíblico é para nós somos o Israel espiritual hoje. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais, no caso, o povo de Israel, os pioneiros da Igreja Adventista, a história do povo de Deus, os nossos pais, os que vieram até nós, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, ou seja, todos passaram pela experiência com Cristo, todos passaram pelo batismo, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Todos ouviram sermões, todos ouviram lições da escola sabatina. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da bebida espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Todos estiveram realmente em contacto com Cristo. Era o próprio Cristo. É o próprio Cristo que trabalha no seu povo, na Igreja Adventista. É o próprio Cristo que inspira os seus servos. É o próprio Cristo, através do Espírito Santo, toca o nosso coração. Mas olha o que é que aconteceu com estas pessoas que estavam tão relacionadas com o próprio Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Porquê? Porque nunca abandonaram as suas raposinhas. Porque sempre ficaram a desculpar o seu problema, com medo de não conseguir vencer, com medo de ter que o abandonar. Nunca deixaram para trás estes problemas e os arrastaram por toda uma vida de santificação. Não pode haver alguém mais infeliz. Enquanto você não se converter realmente, você nunca vai ser feliz no deserto. E o povo de Israel passou o tempo todo a resmungar, a reclamar, porque a coisa pior que há é ser santificado sem nunca ter sido justificado. É ter que fazer a lei sem nunca ter passado pela experiência de desejar a lei. É ter que viver a santificação sem nunca passar por uma verdadeira conversão. Eu fui convencido como homem moral, como homem natural, intelectual, de que devo deixar o meu homem carnal. Mas eu não tenho uma operação de compreensão e visão espiritual que me dê força e poder para avançar. Passo anos de adventismo nisto.
Olha, estas coisas foram-nos feitas em figura, tipo, para nós compreendermos o que é a nossa realidade. Olhamos para trás e dizemos, olha, aqueles teimosos, é a nossa realidade. Quantos anos temos no deserto do Adventismo com os mesmos problemas? Primeiro, porque os consideramos apenas raposinhas. Segundo, porque não os confessamos realmente. Porque estamos condescendidos com eles. Quanto tempo tenho da vida cristã? Há quantos anos sou adventista? E a pergunta mais séria, mais grave, mais triste é: quantas raposinhas se têm arrastado na minha vida sem mudança por anos e anos e anos? O mesmo pecado. Olha, eu tive um pecado que se arrastou na minha vida por 10 anos. Eu nunca entendia porque é que eu não conseguia. Cheguei a pensar que já tinha pecado contra o Espírito Santo. Orava ao Senhor e dizia, estava desesperado, até que eu compreendi que eu não estava realmente convertido quanto a esse pecado. Eu quero que você pense neste momento e quero falar para a igreja que se está a formar aqui. Quantas coisas na minha vida, na tua vida, na nossa vida se têm arrastado. Alguns dizem sim, mas Deus compreende. Mas eu já confessei, já disse a Deus, Ele sabe. Ele sabe que eu sou fraco. Ele sabe que eu sou um laodiceano. A minha conversão aconteceu aqui, neste salão que está ao lado. Eu vim aqui, estava a ver uma série de campanhas e esteve nesta região. Eu vim a vários salões, esteve aí o pastor Doug Batchelor. E eu lembro-me que quando eu vim, eu tinha acabado de vir como missionário para Wildwood, entusiasmado em expandir o meu negócio. Trazia a minha pilha de filmes de um lado, eu tinha vindo da escola de cinema, tinha acabado de estudar 1 ano, trazia Matrix e todas os meus filmes preferidos, e do outro lado todas as minhas bandas preferidas, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, Eminem, até Marilyn Manson. E pus tudo no meu balcão e queria ser um missionário. E vim porque o pastor Doug Batchelor era o meu pregador preferido. Atenção, eu quando digo a minha conversão, eu já era adventista desde que nasci. Eu tinha na altura já 33 anos. E o primeiro sermão foi The Party is Over. E eu levei pancada do princípio ao fim. E fui para casa comentando com Deus, Senhor, é assim, está certo, é isso mesmo, mas tu sabes que eu sou do Laodiceia, sabes que nós somos fracos, tu sabes que às vezes é difícil estas coisinhas que a gente gosta. No dia seguinte voltei e o sermão foi Be Ye Holy. Primeiro, a festa acabou. O segundo, sede santos. E a mensagem foi exatamente, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, produz a terra erva verde, produz a terra erva verde. E o mesmo poder que pode criar, pode recriar. Deus diz, sede santos, Ele pode produzir santidade em nós. Amigos, um dos motivos porque as raposinhas não têm sido mudadas nem desaparecido é porque eu não acredito. Eu gosto tanto disto que para já, eu lembro quando o Senhor me disse, Daniel, tens que parar de ouvir YouTube. Eu disse, calma aí, Senhor, porquê? Olha para isto, olha o Bono aqui a dar a mão ao Papa. Não, pois, sabes como é que é? Ele não tem o conhecimento da verdade. Lê esta letra. Eu li a letra, falava lá sobre coisas com o nome de Jesus e utilizando a palavra F, misturando porque, epá, isto é sério, esta música fica a parte, esta música fica a parte. E vou ouvir só aquelas. Até que eu compreendi que não adianta sacudir as batatas para sair o molho de porco. Foi tudo cozinhado junto. E eu desesperei, caí aos pés do Senhor e disse, Senhor, se estivesse a pedir que eu deixasse outra banda, mas esta é a minha banda preferida. E o Senhor disse, se há alguma coisa que não queres deixar por mim, tu tens um ídolo. O primeiro motivo porque as raposinhas não se vão embora é porque eu tenho medo que o Senhor tenha poder para me libertar delas, porque eu não quero realmente ficar sem as panelas de carne. O segundo motivo é porque eu não tenho fé. Agora aqui a coisa fica mais séria. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos justificados pela fé. Se eu não tenho fé, eu não posso ser justificado nem salvo. Eu não tenho fé que Deus me vá dar poder para abandonar esta raposinha. São muitos anos de Egito. Eu não tenho fé que Deus me vá conseguir libertar disto. Eu passei a vida toda nisto. São 400 anos de gerações. 430 mais especificamente.
Como é que eu agora toda a minha vida disto, isto é a minha coisa preferida, como é que o Senhor me vai libertar? Não vejo isso possível. Nem quero pensar nisso. Mas vale dizer que isto não é um problema, que é só uma raposinha que não afeta aquele que não reconhece o seu pecado. Cristo não está nele. Não confessa, não é perdoado, não é justificado. Eu quero que pense neste momento. Eu quero ser bem específico. Eu não gosto, eu detesto sermões retóricos. Eu queria que aplicássemos esta mensagem hoje na nossa vida. Muitas coisas podem tomar a resistência e o diabo usa muitas. Não gosto deste género de pregação. Este senhor é um bocado extremista. Não estou a perceber, isto não parece o meu problema. Não pode ser comigo. Olha, eu sou um pastor, eu sou um diácono, eu sou um ancião, eu sou a pessoa mais ativa na igreja. Neste momento está uma luta em cada uma das nossas mentes. O diabo tentando minimizar esta mensagem e Deus tentando, através do seu Espírito, dizer: ei, agarra esta oportunidade. Eu mandei este homem hoje para te falar e dizer, seja quem for, ele não está a pregar só para ti, ele está a pregar para ele mesmo. E eu passo um passo seguinte. Pensa neste momento, eu não sei, não vou interferir, nem tenho que dizer, o Espírito Santo tem que trabalhar a vida toda, dito a vida toda, tu sabes melhor do que eu. Qual é a tua raposinha? O que é que minimizas na tua vida? Para um, o que minimiza é o chegar atrasado. É o meu defeito. Para o outro, o que minimiza é o falar mal, dizer mal, criticar. É o meu defeito. Para o outro, o que minimiza é uma condescendênciazinha com uma comidinha aqui e ali. É o meu defeito. E cada um vai minimizando e o diabo vai maximizando o arraso da igreja. Eu quero dizer, e vou falar muito abertamente, sempre que Israel não avançava, aquilo que eles faziam rapidamente é ir ao Senhor e dizer: Senhor, mostra-nos onde está o pecado em nós, porque é que não estamos a avançar? E Deus dizia: humilhem-se, busquem-me de todo o coração e eu vou mostrar. E quando eu mostrar, confessem e convertam-se e eu vou solucionar o problema. Quero dizer abertamente, se o meu pecado ainda não foi deixado, eu posso ter a certeza que ele ainda não está confessado. Porque quando um pecado é verdadeiramente confessado, ele é deixado. Há poder no dom do arrependimento. Se eu estou redundantemente a fazer a mesma coisa, é porque eu estou a minimizá-la e não estou a confessá-la. Eu queria terminar esta manhã com alguns textos muito sérios. Você pode resistir, pode teorizar, pode fazer hermenêutica no que quiser, mas são textos claros. E a gente ou acredita ou não acredita. Eu queria que prestássemos atenção ao que diz estes textos. A maravilhosa graça de Deus. Repare que é interessante que o título deste livro é Graça. Também vão encontrar isto no livro Maranata, as páginas 76. Esta é uma meditação que no livro Maranata aparece 2 vezes. Vejam, tão importante que foi considerado. E volta ao mesmo assunto com as mesmas palavras na página 223. São a meditação de 13 de março e a meditação de 1 de agosto. Também aparece no livro Testemunhos Seletos, página 181, e aparece também na maravilhosa graça de Deus. Tão importante é esta mensagem. Preste muita atenção, que isto pode fazer abanar muitas coisas que temos certas. Muitos estão a dizer assim: não há problema, a minha vida tem-se arrastado com raposinhas o tempo todo. Mas não há problema, porque quando sair o decreto dominical, quando vier a chuva senhora, ou quando Cristo chegar, ele vai fazer um plim. Eu quero que entendam muito claramente o que está escrito aqui. Cremos sem dúvida nenhuma, que Cristo está para vir em breve. Primeira pergunta: cremos mentalmente ou espiritualmente? Porque talvez já nos tenhamos habituado tanto a isto que já só cremos mentalmente. Quando Ele vier, não nos há de purificar dos nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas do nosso mau gênio e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Aquele que começou a boa obra em mim a completará até ao dia de Cristo, antes da segunda vinda. Eu quero que entendamos claramente: na segunda vinda o toque não vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O toque vem para transformar o meu caráter e fazer-me bonzinho. O to
Eu vou ler em vez de dizer a minha palavra. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. O que vai acontecer no abrir e fechar de olhos é a mudança física de um corpo mortal para um corpo imortal. Não é a mudança de caráter que vai acontecer no abrir e fechar de olhos. Muitos passam anos de adventismo à espera que na segunda vida o Senhor erradique da sua vida todos esses pecados. Ele te deu uma vida para fazer isso. É agora. Olha o que é que diz aqui. O toque final da imortalidade vai para aqueles que se conservaram em santificação. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Repara que ela não está a falar só de justificação, mas está a falar também de santificação. Veja o que ela vai dizer. Nenhuma obra se fará então por eles para lhes tirar os defeitos e dar-lhe um caráter santo. Então o refinador não se assentará para prosseguirem o seu processo de purificação e para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser feito nestas horas de graça. É agora que esta obra deve ser feita em nós. Não protelemos. O Senhor está-te a dar as últimas chances de limpar esse caráter. Não te deixes iludir pelo inimigo. Porque mais ninguém está a pregar isto. Porque nunca ouvi alguém dizer isto. Porque isto é perfeccionismo. Isto é o que o diabo quer que acreditemos. O mesmo poder que há para me justificar é o poder que há para me santificar. Nós somos justificados pela fé e santificados pela fé. Ninguém pode ser santificado se não for justificado. E ninguém poderá ser glorificado se não for santificado. Pensem comigo. Se fosse tão simples como uma varinha mágica, não é estúpido e ridículo estarmos mais de 6.000 anos neste planeta, quando o Senhor apenas precisava fazer assim? E pensem comigo, o que é que o diabo vai dizer? Obrigado, tens aí uma série de salvos. Ninguém escolheu abandonar os defeitos de caráter. Tu tiveste que ir lá e plim em toda a gente, porque eles queriam ser, eram o que eram. Pessoas que vão ser transformadas por plim são pessoas que não escolheram, e a coisa que Deus mais preserva é a nossa liberdade de escolha. Pessoas que são transformadas por plim são pessoas que, chegando ao céu, vão outra vez cogitar o mesmo que Lúcifer cogitou. Pessoas que confessaram o seu pecado porque viram a malignidade que havia nele, não minimizaram as pequenas raposinhas, entregaram-se, esfarraparam-se perante o Senhor, foram verdadeiramente justificadas e estão desesperadas. Quem me livrará do corpo desta morte? Então elas, quando chegam ao céu glorificadas, é o melhor que elas queriam, porque agora têm força, mesmo física, para fazer tudo o que o Senhor lhes pedia, que era o que elas sempre queriam fazer. A maravilhosa graça de Deus está a avisar-nos. Gerações e gerações têm dito aos católicos na Idade Média: se você não fizer agora, vai para o purgatório. Tem dito aos evangélicos que se você não fizer agora até o arrebatamento secreto, ali tem um aviso para pôr a vida em ordem. E tem dito aos adventistas: não se preocupe fazer agora. Quando chegar a chuva serôdia, quando chegar o decreto dominical, ou quando Jesus vier, vai ficar resolvido. Tudo isto deve ser feito nestas horas de graça. Eu quero que entendamos que a porta da graça vai fechar antes da segunda vinda. E ela não está a falar sequer da porta da graça, está a falar enquanto eu tenho graça, porque eu estou vivo, eu não sei quando é que vou morrer. É o trabalho de uma vida. Tudo isto deve ser feito nestas horas. É agora que esta obra deve ser feita a nós. Eu quero concluir com 2 textos extremamente fortes. Eventos finais. Fala do que estamos, é o tempo em que estamos. Página 220 e 221. O selo de Deus jamais, nunca, em tempo algum, de forma alguma, será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Se eu me revi em algum destes problemas, é melhor eu buscar confessar as minhas raposinhas, porque antes de fechar a porta da graça, antes ainda acontece o decreto dominical. Antes do decreto dominical ainda teremos que receber a chuva serôdia. Antes da chuva serôdia, o selo de Deus e o selamento, teremos que abandonar. Olhem o que é que diz o texto claramente.
Eventos finais, páginas 220 e 221. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. Leia lá, Apocalipse 7, Apocalipse 14, mostra os 144 mil, independentemente do que são, literais ou simbólicos, imaculados, candidatos para o céu. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Vimos aqui o lugar santíssimo, a lei, o caráter de Cristo no coração. O lugar santíssimo se refere ao que acontece entre 1844 e a segunda vinda. É o período da nossa igreja, o período que Deus nos está a dar para sermos semelhantes, para abandonarmos o deserto e entrarmos na terra prometida, para estarmos preparados para entrar. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Cristo. O diabo vai dizer na sua mente: isto é impossível. É verdade, é impossível. Todas as coisas que Deus disse, o que Ele quer que você entenda é que são impossíveis. Quando Ele diz: vai e não peques mais, Ele quer que tu entendas que isso é impossível. Quando Ele diz: ide, ressuscitai os mortos, curai os enfermos e expulsai os demónios, Ele quer que tu entendas isso é impossível. E quando Ele diz: sede santos como eu sou santo, Ele quer que tu entendas que isso é impossível, porque só quando tu entendes que é impossível é que tu vens a Ele desesperadamente agarrado à orla da veste, nem que tenhas que passar pela multidão para ser curado. Enquanto tu não percebes que é impossível, não fazes isso. Irmãos, a chuva serôdia, o refrigério e o selamento estão verdadeiramente às portas. E o Senhor impressionou o meu coração para te dizer esta manhã: não importa quantos anos tenhas de adventismo, tu precisas de considerar este aspecto. Ela diz assim: a impossibilidade está em cada um, porque Deus, para Deus, nada é impossível. Tu precisas de priorizar isto na tua vida. Eu preciso de buscar desesperadamente o caráter de Cristo. É uma pena se eu passar anos no deserto, anos de adventismo, anos de igreja, anos a esforçar-me para comer maná que eu não gosto, anos a esforçar-me para vestir da forma como eu não gosto, anos a esforçar-me para cantar os hinos que eu não gosto, e no fim não chego à terra prometida, porque nunca confessei verdadeiramente o meu pecado. A chuva serôdia e o refrigério e o selamento estão às portas. Como está